A França está em uma trajetória gradual de aceleração econômica. Thomas Torgerson, vice-presidente sênior da DBRS. Segundo o índice Doing Business do Banco Mundial, é mais fácil abrir uma empresa no Cazaquistão ou na Ucrânia do que na França. Por que isso? Primeiramente, é importante lembrar que a Ucrânia e o Cazaquistão têm implementado várias reformas nos últimos anos para subirem no ranking. A Ucrânia estava na 70ª posição há alguns anos e agora subiu para a 30ª posição. Já o Cazaquistão escalou da 50ª para a 20ª posição, enquanto a França caiu no ranking. Nesse sentido, é importante considerar que o ranking sugere que a França tenha caído em relação a outros países, mas o país também implementou várias melhorias para reduzir algumas barreiras regulatórias para novos negócios. Por exemplo, o tempo exigido para se abrir uma empresa no país caiu de 6,5 para 4 dias nos últimos 2 anos. Em se tratando de comércio exterior, que é um outro componente do índice, a França, que estava na 11ª posição há 2 anos, agora é líder do ranking. Portanto, os franceses já reconheceram que há problemas que limitam as opções das pequenas empresas, particularmente, e estão comprometidos à eliminação dessas barreiras. Muitas das reformas implementadas nos últimos 2 anos foram pequenas, porém com fatores significativos, como os regulamentos notariais reformados há 3 ou 4 anos. Nesse sentido, é difícil medir esses fatores de um ponto de vista macro. Mas eles estão implementando uma série de mudanças importantes para reduzir essas barreiras regulatórias. As importações superaram as exportações, ficando a 40,747 milhões em março, enquanto as exportações totalizaram 36,379 milhões. Esse desequilíbrio na economia é visível. Como a França poderia superar esse problema, considerando que mais de 10% da força de trabalho está desempregada? Os números que você mencionou são exclusivamente relativos a bens. Se incluirmos os serviços, a balança comercial fica mais equilibrada e tem melhorado significativamente nos últimos anos. A construção de um avião, por exemplo, que é vendido para um outro país, é considerada exportação de bens. Mas se você consertar o mesmo avião, a exportação é considerada de serviços. Assim como a venda de produtos alimentícios em uma loja é considerada exportação de bens e a venda desses produtos para um turista em um restaurante, por exemplo, é considerada exportação de serviços. 3/4. Nesse sentido, nós preferimos analisar todos os setores comerciais e, incluindo o setor de serviços, que é tradicionalmente forte na França, a balança comercial do país tem permanecido estável nos últimos 2 anos e tem melhorado gradualmente desde 2011. Isso não significa que o problema do desemprego não esteja relacionado. E é claro, a França poderia fazer mais para estimular a concorrência, reduzir as barreiras para as pequenas e médias empresas e criar mais dinamismo no setor empresarial para aumentar o número de empresas exportadoras. Medidas como essas são importantes e poderiam ajudar a França a melhorar esse desequilíbrio, que não é tão significativo em nossa opinião. Parte desse desequilíbrio também se deve aos preços mais baixos de energia e é difícil apontar um único fator, mas o setor exportador permanece resiliente. Como a França poderia combater essa estagnação econômica no longo prazo? A exportação de serviços em 2015 totalizou 217 bilhões de euros, um aumento de 25 bilhões nos últimos 2 anos, enquanto a exportação de bens totalizou 460 bilhões. Nesse sentido, o setor exportador tem se expandido e, apesar de uma reversão por um aumento da importação de serviços de cerca de 40 milhões nos últimos 2 anos, ainda há dinamismo.
A França tem operado com um déficit comercial desde maio de 2004 e não parece que vai superá-lo no futuro próximo. Como a valorização do euro contribuiu para isso? Como eu disse anteriormente, incluindo o setor de serviços, o déficit não é tão ruim quanto parece. Considerando as recentes tendências, a queda dos preços de energia e crescimento mundial, o déficit comercial melhorou. O euro passou por uma fase substancial de depreciação e, mais recentemente, começou a se valorizar novamente. A França se beneficiou da depreciação e é possível que haja alguma reversão com a alta do euro. A economia está finalmente entrando em uma fase de recuperação mais resiliente. Os dados do PIB para o último trimestre foram bastante positivos e nós acreditamos que o país esteja em uma trajetória gradual de aceleração econômica. A economia não está particularmente dinâmica por causa do tamanho do setor público e dos estabilizadores automáticos. Entretanto, a recuperação parece bastante firme e, por isso, mantivemos nosso AAA para a França, que é uma economia grande e diversificada. Em última análise, o euro, os preços de energia e o crescimento global têm um impacto sobre a França, mas a economia doméstica é muito grande e a demanda doméstica tem aumentado nos últimos trimestres. Muito obrigada pela participação, Thomas. Continuem conectados à Dukascopy TV para as últimas atualizações e notícias do mercado financeiro. Obrigada pela audiência e até mais.